Tunico e Tinoco foi uma dupla caipira formada pelos irmãos João Salvador Pérez, São Manuel, 2 de março de 1917. São Paulo, 13 de agosto de 1994, o Tunico e José Salvador Pérez, Botucatu, 19 de novembro de 1920, São Paulo, 4 de maio de 2012, o Tinoco, considerada uma das duplas mais importantes da história da música brasileira. Em 64 anos de carreira, Tunico e Tinoco realizaram quase 1000 gravações, divididas em 83 discos. A dupla é um dos recordistas de vendas no Brasil e, de acordo com diferentes fontes, suas vendas totais variam entre 20 milhões e 50 milhões de discos. A dupla realizou cerca de 40.000 apresentações em toda a carreira. João Salvador Pérez nasceu em São Manuel, São Paulo, em 1917. Tunico se casou 2 vezes, a última com Valdete Pérez. O cantor teve 3 filhos. Em 12 de agosto de 1994, Tunico caiu no hall de entrada do prédio onde morava, no bairro da Moca, na capital paulista. Ele sofreu um traumatismo craniano devido ao choque que sofreu na cabeça em decorrência da queda. Com isso, foi internado logo em seguida, em 13 de agosto. No mesmo dia, morreu aos 77 anos. O músico foi enterrado no dia seguinte no cemitério Congonhas, e em seu velório estiveram presentes o político Luiz Antônio Fleury Filho e os cantores Sula Miranda, Milionário, Jair Rodrigues e Sérgio Reis. José Salvador Pérez nasceu em Botucatu, São Paulo, em 1920, e foi o artista sertanejo que permaneceu mais tempo em atividade, estando ativo por 82 anos. Morreu aos 91 anos, vítima de insuficiência respiratória. Foi velado no cemitério da Quarta Parada, na cidade de São Paulo, e sepultado no cemitério da Vila Alpina, na mesma cidade. À época, a então presidente do Brasil, Dilma Rousseff, lamentou a morte de Tinoco. O gosto pela música veio dos avós maternos Olegário e Isabel, que alegravam a colônia com suas canções, ao som de um antigo acordeão. A primeira canção que aprenderam foi Tristeza do Jeca, em 1925. Em 15 de agosto de 1935 fizeram a primeira apresentação profissional. Cantaram na festa de Aparecida de São Manuel, onde milhares de pessoas de todo o Brasil visitam o segundo santuário dedicado à padroeira do Brasil. Junto com o primo Miguel, formavam o Trio da Roça. Em 1931, Tunico e Tinoco moravam em Botucatu, São Paulo, na fazenda Vargem Grande, de Petracabate, com os pais Salvador Pérez, um espanhol de León chegado ao Brasil criança em 1892 e Maria do Carmo, uma brasileira. A exemplo de outras crianças da época, os 2 garotos, mal aprenderam a falar, já eram cantadores das modas de viola. Aprendiam as letras com Virgílio de Souza, violeiro das Redondezas. Num baile que Tunico conheceu e apaixonou-se por Zula, filha do administrador da fazenda Antônio Vani. Como não havia rádio na região, o conjunto ficou famoso. Mas Tunico e Tinoco só cantavam em dupla nas horas vagas ou nas folgas do trabalho, quando a turma parava para tomar café. Cantavam as modas de viola de Jorginho do Sertão, um autor imaginário que utilizavam para assinar suas canções, que falava da crise no país com as revoluções de 1930 e 1932. No fim do ano agrícola de 1937, os Pérez decidiram, com outras famílias, tentar a vida na cidade de Sorocaba, São Paulo. As irmãs Antônia, Rosalina e Aparecida foram trabalhar na fábrica de tecidos Santa Maria. Tunico foi ser servente na pedreira Santa Helena, fábrica do cimento Votorantim. Tinoco virou engraxate na estação Sorocabana e Chiquinho engajou-se na construção da rodovia Raposo Tavares, que liga o sul de São Paulo a Mato Grosso do Sul. A crise econômica do país chega ao auge. Getúlio Vargas implanta a ditadura do Estado Novo. Adolf Hitler invade e ocupa a Checoslováquia e depois a Polônia. Começa a Segunda Guerra Mundial. A vida em Sorocaba fica insuportável, nada dá certo para os Pérez e eles decidem retornar ao campo, agora para a fazenda São João Sintra em São Manuel, São Paulo. A volta, contudo, possibilitou aos irmãos Pérez a primeira chance de cantar numa rádio. O administrador da fazenda, José Augusto Barros, levou-os para cantar na Rádio Clube de São Manuel, ainda hoje lá, na Rua Coronel Rodrigues Simões, no centro da cidade. Assim, até o fim de 1940, eles ficam trabalhando na roça durante a semana e aos domingos cantam na emissora da cidade. Só por amor à arte, sem ganhar. As dificuldades levaram os Pérez a uma derradeira migração. Em janeiro de 1941 chegam, de mala e cuia, 4 sacos com os trens de cozinha e 2 trouxas de roupa, a São Paulo.
A falta de profissão, as meninas foram trabalhar em casa de família, Tinoco num depósito de ferro velho, Chiquinho na metalúrgica São Nicolau e Tunico, sem outra alternativa, comprou uma enxada e foi ser diarista nas chácaras do bairro de Santo Amaro. Os tempos duros da cidade grande tinham lá sua compensação, principalmente nos domingos, quando a família ia ao circo, na rua Lins de Vasconcelos no então pacato bairro do Cambuci. Num desses espetáculos, os manos conheceram pessoalmente Raul Torres e Florencio, a dupla de violeiros mais famosa de São Paulo e que depois, com Rieli na sanfona, formaram na Rádio Record o famoso trio Os Três Batutas do Sertão. Em São Paulo inscreveram-se no programa de calouros comandado por Chico Carretel, Durvalino Peluso, na rádio emissora de Piratininga. O Capitão Furtado, que estava sem violeiro em seu programa Arraial da Curva Torta, na rádio difusora, promoveu então concurso para preencher a vaga. Os dois irmãos, formando a dupla Irmãos Pérez, cantaram o cateretê Tudo Tem no Sertão Tunico. Classificados para a final, interpretaram de Raul Torres e Cornélio Pires, esse último um radialista e pesquisador que foi pioneiro no estudo da vida sertaneja, especialmente a paulista, e que deixou uma extensa obra a respeito. Adeus Campina da Serra. Quando terminaram, o auditório aplaudiu de pé em meio a lágrimas. Todos pediam bis àquela dupla que cantava diferente, com afinação fino e alto. Todos os outros violeiros foram abraçá-los. O cronômetro marcava 190 segundos de aplausos, contra apenas 90 segundos da dupla segundo colocada. No dia seguinte o trio da roça estava contratado pela radiodifusora, que naquele período havia sido comprada pela Tupi FM, parte de ofensiva do jornalista Assis Chateaubriand para formar uma poderosa rede de veículos de comunicação, os diários e emissoras associados. 3 meses depois o contrato foi renovado por 2 anos e o salário foi acertado em cruzeiros, a nova moeda que aposentara os réis. Eram 1.200,00, uma fortuna se comparado ao salário mínimo da época, de 280,00. Já sem o primo Miguel, eles eram apenas os irmãos Pérez. Um dia, durante um ensaio do programa Arraial da Curva Torta, o Capitão Furtado, de batismo Arosvaldo Pires, sobrinho de Cornélio Pires, apresentador do programa e também lendário divulgador da música sertaneja, disse que uma dupla tão original com vozes gêmeas não poderia ter nome espanhol. Batizou-os na hora de Tunico e Tinoco. A divulgação nos programas da rádio transformava a dupla em sucesso imediato, fazendo surgir dezenas de convites para shows. A primeira apresentação dessas foi no Cine Catumbi, em São Paulo, hoje transformado em uma casa de forró sertanejo. Depois rumaram para o interior, em excursões que demoravam semanas. Apresentavam-se em cinemas, clubes e até em pátios vazios de armazéns. Quando terminaram a primeira excursão no Circo Beriba, em Ribeirão Preto, fizeram a partilha do lucro, 4.500 cruzeiros para cada um. A dupla estreou em disco na Continental em 1944, com o cateretê Em Vez de Me Agradecer Capitão Furtado, Jaime Martins e Aimoré, que foi lançada em 1945. Na gravação de Em Vez de Me Agradecer ocorreu um fato inusitado, pois eles a gravaram e em seguida, quando foram gravar o lado B do disco soltaram a voz tão alto, da forma como cantavam lá na roça e estouraram o microfone. Como o processo de gravação era algo muito caro, o disco saiu apenas com um lado, mas como punição a dupla precisou ficar 6 meses fazendo aula de canto para educar a voz e voltar a gravar. Por isso que o lançamento do primeiro 78 rotações por minuto para o segundo é curto, pois eles gravaram a primeira moda ainda em 1944. Bem-sucedida com essa gravação que serviu de teste, gravou seu primeiro disco completo, a moda de viola Sertão do Laranjinha, motivo popular adaptado pela dupla e Capitão Furtado, e Percorrendo o Meu Brasil com João Merlini, que foi sucesso imediato. No ano seguinte, 1946, o sucesso definitivamente chegou com Chico Mineiro, Tunico Francisco Ribeiro. Com o sucesso de Chico Mineiro, a dupla consagrou-se definitivamente e tornou-se a dupla sertaneja mais famosa do Brasil. Uma curiosidade, quando Tunico e Tinoco foram gravar Chico Mineiro, a gravadora havia informado que esse seria o último disco da dupla, pois eles já haviam gravado 5 discos e existia sempre uma reclamação dos ouvintes com relação à dupla. Alegavam que não era possível entender a pronúncia deles nas letras das músicas, os fãs não entendiam o que eles estavam dizendo, aí surgiu Chico Mineiro e tudo mudou. Inclusive com o dinheiro que eles ganharam com essa música conseguiram comprar sua primeira casa para viver com a família. Desde então tornou-se a dupla sertaneja mais famosa do país. Ao final da Segunda Guerra Mundial, o número de emissoras de rádio saltou para 117,
e os aparelhos receptores eram 3 milhões. Tunico e Tinoco estão agora na Rádio Nacional de São Paulo, onde nasceu um de seus mais marcantes programas. Um dia, o auditório estava ocupado com um ensaio e, como eles precisavam entrar no ar, puxaram os microfones para fora e fizeram a apresentação do corredor. O locutor Odilon Araújo perguntou de onde o programa estava sendo transmitido e Tinoco respondeu: da beira da Tuia. O nome ficou. Apesar da popularidade, o trabalho para a dupla sertaneja era garantido, porém limitado ao circo somente. Felizmente nessa época apenas em São Paulo estavam baseados cerca de 200 circos que iam ao interior para a apresentação dos ídolos sertanejos do rádio. Em 1961 estreiam no cinema com o filme Lá no Meu Sertão de Eduardo Lorente, filme baseado na vida e obra de Tunico e Tinoco. No final de 1960 a dupla receberá um golpe quase mortal, quando Tunico, tuberculoso desde 1940, precisou ser internado num hospital em Campos do Jordão, SP, cedendo lugar para o irmão Chiquinho tanto nos shows, quanto nos programas de rádio e gravações de discos. Tunico fez uma cirurgia e um tempo depois deixou o hospital com a certeza que não voltaria mais a cantar. Tinoco, através da Rádio Nacional onde faziam o programa, pediu para os fãs rezarem pela saúde de Tunico, o qual ficou curado, e voltou a cantar com mais força e beleza. Em devoção a Nossa Senhora Aparecida, a quem a dupla atribuiu sua cura, construíram na Vila Diva em São Paulo uma capelinha que recebe romeiros e devotos até hoje. Em 1965 filmam Obrigado a Matar de Eduardo Lorente, um filme baseado na lenda do Chico Mineiro. Ano de 1969, novas mudanças na carreira de Tunico e Tinoco. Eles estreiam na Rádio Bandeirantes onde permanecem até 1983. No cinema, em 1969, fizeram A Marca da Ferradura de Nelson Teixeira Mendes. Em 1970 Tunico e Tinoco resolvem lançar um LP intitulado Recordando Raul Torres, em homenagem ao cantor. Conseguiram a autorização para gravar as músicas, entre elas, Moda da Mula Preta Pingo d'Água, e Chico Mulato Raul Torres, João Pacífico, mas infelizmente Raul Torres não chegou a ouvir as gravações, tendo falecido 2 meses antes. Gravaram em referência à famosa Estrada do Norte do Brasil, Transamazônica, Tunico, Caetano Herba, e em homenagem à sua terra natal, Pratânia Minha Terra, Minha Gente Tunico. Filmaram ainda nesse ano Os Três Justiceiros de Eduardo Lorente, uma espécie de Bang Bang, sem muito sucesso. Em 1972, já com um enorme prejuízo, filmam Luar do Sertão de Oswaldo de Oliveira e desistem da carreira de atores. Quase faliram nessa incursão pelo cinema. Mazzaropi fazia sucesso e fortuna pois produzia, distribuía e fiscalizava seus filmes. Já Tunico e Tinoco, sem condições de ter um fiscal na porta de cada cinema onde seus filmes eram exibidos, foram passados para trás, arcando com um prejuízo imenso. Em 1979, precisamente no dia 6 de junho, Tunico e Tinoco fazem o que nenhum caipira havia sonhado. Apresentam-se no Teatro Municipal de São Paulo, num show de 3 horas que reúne um público recorde de 2.500 pessoas. Da beira da Tuia, celeiros centenários onde cantavam no passado, os irmãos Pérez chegavam a um dos mais famosos teatros do mundo, que até então só abria suas portas para óperas, balés e concertos eruditos. Permaneceram na Continental até 1982, emplacando vários sucessos. Nesse ano resolvem ir para a gravadora Copacabana onde mudam seu repertório, passam a gravar canções mais alegres, Arrasta-Pés Divertidos e Nadir Pérez, esposa de Tinoco, passa a assinar várias músicas com a dupla. No ano de 1983 estreiam o programa Na Beira da Tuia na TV Bandeirantes e lançam o filme O Menino Jornaleiro, só que dessa vez como coprodutores. Em 1984 participam do filme A Marvada Carne de André Clotzel como convidados especiais. Em 1989 voltam para Copacabana e gravam Mãe Natureza Tinoco José Carlos. Nesse disco Tunico já se encontrava bastante debilitado, mas continuava sua carreira. No ano de 1994 na Poligram com a produção de José Homero e Chitãozinho gravam seu último trabalho, onde destaca-se Coração do Brasil, Joel Marques Maracaí com participação especial de Chitãozinho e Chororó e Sandy e Júnior, e Chora Minha Viola Nilson Ribeiro Geraldo Meirelles. Apresentaram o programa Na Beira da Tuia nas seguintes emissoras Bandeirantes, 1983, e SBT 1988, Cultura Viola, Minha Viola.
Realizaram grandes eventos como a Grande Noite da Viola, no Maracanãzinho, Rio de Janeiro, 1981, Teatro Municipal de São Paulo, 1979, Semana Cultural Tunico e Tinoco no Centro Cultural de São Paulo, 1988, e o Troféu Tunico e Tinoco, 1992. No mesmo ano, realizaram um show em conjunto com Chitãozinho e Chororó na cidade de São Bernardo do Campo, SP, onde foram prestigiados por mais 100 mil espectadores. Entre as inúmeras premiações destacamos 04 Roquetes Pinto, Medalha Anchieta, Comenda da cidade de São Paulo, Ordem do Trabalho, Ministro do Trabalho Almir Pazianotto, Ordem do Mato Grosso, Comendador, Troféu Imprensa, 02 Prêmios Sharp de Música e o Prêmio Di Giorgio. O slogan, a dupla Coração do Brasil, surgiu em 1951, quando o humorista Saracura resolveu batizá-los assim, pela interpretação de todos os ritmos regionais. A dupla passou por todas as mudanças na música sertaneja, mas jamais mudou seu estilo, copiadíssimo durante as décadas de 1950 e 1960. O último show da dupla Tunico e Tinoco foi na cidade mato-grossense de Juína, no dia 7 de agosto de 1994. Tinoco encontrou forças no apoio que recebeu dos fãs e na saudade do companheiro que faleceu. Realizou mais de 30 apresentações contratadas anteriormente à morte do irmão. Em 2010, no especial Emoções Sertanejas, Tinoco recebeu uma homenagem do cantor Roberto Carlos, que é um amigo e fã da dupla. Em 2012, Tinoco tornou-se o artista sertanejo há mais tempo na ativa. Em 4 de maio de 2012, Tinoco morreu aos 91 anos devido à insuficiência respiratória e a 2 paradas cardíacas. A primeira apresentação profissional da dupla aconteceu na festa de Aparecida de São Manuel em frente ao Santuário N. Senhora Aparecida no dia 15 de agosto de 1935. Participaram da primeira transmissão da televisão brasileira, no ano de 1950. É a mais importante dupla sertaneja da história da música. Criaram uma companhia circense, com a qual percorreram todo o país. Em cada circo realizavam 3 sessões por noite. São autores de muitas peças teatrais circenses. Apresentaram o programa Na Beira da Tuia nas seguintes emissoras: Bandeirantes, 1983, SBT 1988 e Cultura Viola, Minha Viola. Álbuns de estúdio. Suas modas sertanejas. Na Beira da Tuia. A dupla Coração do Brasil. A Saudade Vai. Lá no Meu Sertão. Cantando para o Brasil. Data Feliz. Artista de Circo. Rancho de Palha. Rei dos Pampas. A Marca da Ferradura. Laço de Amizade. Coração do Brasil.